Olá, amigos guarda-chuva! Meu nome é Vini Castro e hoje estou aqui com vocês para poder falar da Anchor. Anchor, ou Anchor, como você preferir, é uma plataforma de produção de podcasts que nós da família Guarda-Chuva, nós do Bacana Cast, usamos para produzir conteúdos de qualidade para vocês. Ela tem várias funcionalidades. Você consegue criar podcasts do zero, distribuir eles nas melhores plataformas, totalmente de graça e com a ajuda da Anchor. A Anchor apresenta para vocês ferramentas e mecanismos que ajudam você a entrevistar as pessoas, participar de outros programas, colocar trilhas sonoras, enfim, uma infinidade de funções que você vai encontrar com facilidade no Anchor.fm. Agora, se você estiver interessado nisso, vá até a sua loja preferida, baixe Anchor, ANCHOR, ou entre em Anchor.fm. Segue o episódio! Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Ministério da Cidadania, Lei Federal de Incentivo à Cultura e Governo do Distrito Federal apresentam a 52ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Mais de 100 filmes e muitas atividades, de 22 de novembro a 1º de dezembro. Confira as informações no site festivaldebrasilia.com.br. Patrocínio Banco de Brasília, Clube de Turismo Bancorbras e Financeira BRD. Apoios Save Medicina Diagnóstica, Brasal, Sebrae e Canal Brasil. Realização Instituto Alvorada Brasil e Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe se eu entrei na brincadeira. Vai, vai. É ritmo de festa, como diz o Silvio Santos. E hoje, dia 28, eu tenho o prazer de dizer pra vocês que ontem, dia 27, foi recheado de surpresinhas, meninas. Ontem, e esse é o primeiro episódio que eu vos falo, a gente vai falar um pouquinho sobre Han e sobre Angela. Os dois são curtas-metragens que foram exibidas ontem, dia 27, antes do filme principal, Loop, que vai ter um episódio especialzinho sobre ele. Vamos começar então? Primeiro a gente começa com Angela, que é o primeiro curta que foi exibido na noite. Eu tenho a dizer pra vocês que ele é simplesmente fantástico. Segura um pouquinho, porque vai passar aí algumas coisinhas, parte do debate, parte da conversa com a diretora, e depois eu volto pra comentar o que eu achei. Olá, eu tô, como eu tinha dito antes, um pouco emocionado pelas histórias dos curtas. Eu venho de uma família que é prioritariamente feminina e que elas que contam as histórias, elas que educam, elas que estão ali pra gente. A maioridade, a melhor idade, os idosos, principalmente do sexo feminino, são algo que eu convivo muito diariamente, porque as matriarcas da minha família todas ainda estão vivas com 80 mais. Como que foi o processo de encontrar essas histórias dessas mulheres idosas que não são minimamente representadas no audiovisual hoje brasileiro? Bom, eu acho que vem um pouco também do meu desejo de ter um filme que fale desse lugar que eu vivi, que eu vivo, da minha família, do interior de Minas, das minhas tias, da minha avó. E isso me marcou muito enquanto eu crescia e me tornava sujeito. E eu acho que é algo que a gente não vê nas telas. E elas têm tanta história para contar, tanta sabedoria para partilhar com a gente. E é só botar essa mulherada junto que as coisas acontecem. A gente estava trabalhando com não atrizes, né? A gente tem, claro, a Teuda, a Gláucia, a Dona Zezé, que infelizmente nos deixou, mas que já era uma atriz, né? Eu nem posso dizer que ela, né? Ela começou não atriz, mas depois de tantos filmes, mas tínhamos aí do trio de vizinhas, eram duas, não eram atrizes, mas a gente colocou aquelas mulheres juntas e as conexões aconteceram, e os diálogos rolaram, e foi muito bonito ver isso acontecer naturalmente.
Você, durante o debate, havia dito que os seus trabalhos anteriores eram sempre focados na perspectiva masculina, com personagens masculinos. Eu achei graça aqui quando você falou do menino que estava passando por um problema, que é a epítome do príncipezinho da família. Quais são os seus planos, projetos futuros, ainda nesse mundo feminino, ainda nesse mundo de idosas? Quais serão os próximos passos? Eu quero contar histórias de mulheres. Eu acho que já temos histórias sobre homens suficientes neste mundo. E eu, como mulher, eu quero contar histórias de mulheres. E a partir de agora que eu tomei com essa consciência, eu vou falar das mulheres que fizeram parte do que eu sou hoje. Então eu vou sempre retornar para esse lugar do interior de Minas, porque isso me marcou muito. Por mais que eu já tenha morado em trocentos lugares depois que eu saí de casa, é a minha formação, e eu vejo muita riqueza. E essa quase ingenuidade do interior, acho que a gente precisa disso. A gente precisa acreditar nas pessoas, a gente precisa resgatar a confiança no ser humano, a gente precisa resgatar a confiança de que as coisas podem ser diferentes e melhores. E isso tem vários problemas no interior. Tem uma tendência a ser mais conservador, claro. Mas eu queria mostrar e focar e gastar mais tempo nesse aspecto positivo, que é esse olhar quase ingênuo de acolhimento, de acreditar que na coletividade a gente pode criar o nosso entorno um lugar melhor para a gente viver. Muito obrigado pelo filme, muito obrigado por me fazer, apesar de ser uma história feminina, de me fazer sentir representado num filme tão bonito, tão poético, tão sensível. Ai, obrigada a você. Isso é muito importante, sabe? Esse é outro ponto, retorno do público. Eu queria fazer um filme que as minhas tias, a minha avó, minha família do interior pudesse fruir. E estou muito surpresa que muita gente está se conectando, e é para isso que eu faço cinema, para ter essa conexão. Então, estou muito feliz. Obrigada. Vos faço canção de antemão, o que resta desse nosso não enraiza espalhar. Olá, eu não quero me alongar muito, mas eu quero dizer que eu achei fantástico o curta de vocês. A gente conversou um pouco ontem à noite, eu me senti muito representado, porque eu venho de uma família mineira, eu venho de uma família matriarca, de que as mulheres estão lá exercendo o papel de protagonista mesmo, e os homens são só coadjuvantes de todas as histórias da minha família. Amei que o curta, ele retrata muito não só a sororidade, mas a sororidade das mulheres idosas, porque é uma convivência que eu tenho também na minha família. Eu queria fazer duas perguntas. Eu queria saber se depois do filme, se elas mantiveram contato, porque na minha realidade também as idosas já estão usando o WhatsApp e é uma loucura de mensagem de bom dia. E a segunda pergunta a gente está conversando bastante sobre impactar a visão do público através de filmes, de curtas, que conversem sobre realidades diferentes daquelas que a gente está acostumado. Como que vai ser a distribuição do curta, aonde a gente pode esperar vê-los, porque eu já quero apresentar para a minha família inteira. Obrigado. Se elas mantiveram contato, não, porque, a Teuda é super, ultra, mega ocupada, a Alzira também, a dona Zezé faleceu faz pouco mais de um ano, e a Antônia, que é a senhorinha do meio, que o olho arde da maquiagem, ela é uma senhorinha que não tem WhatsApp. Assim, elas sabem notícias umas das outras através da minha pessoa e moram em cidades diferentes, né? Eu queria muito ter tido a oportunidade de promover esse encontro, mas não aconteceu. Mas elas tiveram uma convivência intensa e bacana ali naqueles 4 dias de filmagem. E a outra pergunta era... distribuição de curta, né, gente? Então, a
gente vai cobrar isso também, outro manifesto, né? Mais curtas nas salas de cinema. Eu só queria, mais canais. queria aproveitar que você fez essa pergunta. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar da Cardume, que é uma plataforma nova, acabou de ser lançada. Cardume é um Netflix dos curtas brasileiros, digamos assim. É uma assinatura de R$5 por mês. Bate palma mesmo, gente, porque... E eles apoiaram a gente aqui, gente, um dos poucos apoiadores. E é uma galera de Minas, uma galera maravilhosa de Minas que criou essa plataforma. R$5 por mês, é nada. E só que é aquela coisa, né? A gente está rodando em festivais, a gente não pode colocar online enquanto não terminar esse ciclo. Mas certamente estaremos lá, não só lá, em vários outros lugares, assim que terminar o ciclo de festivais. E a gente ganhou o prêmio Aquisição do Sesc TV em Goiânia. Enfim, vamos ver como a gente segue. Mas a lua nos deu sim. Então, Ângela é um filme que bateu muito em mim porque eu venho de uma família mineira. E a personagem principal é uma senhora hipocondríaca que sai guardando receituários, guardando doenças que ela compartilha com ela mesma, e ela é uma mulher reclusa, até que uma vizinha aparece para poder conversar com ela e invadir o espaço dela bem do jeito mineiro, sabe? Comendo pelas beiradas, pedindo ervas, pedindo temperos da horta da mulher, porque ela fala que fulana de tal cimentou o terreno todo e não tem mais temperos. Percebendo que ela é uma mulher sozinha, que ela é uma mulher idosa, ela começa a conversar e começa a interagir com a Ângela e começa a fazer parte desse mundo dela, tomando chá, saindo com ela para caminhar, até que um belo dia ela descobre que a mulher é hipocondríaca e, em vez de rechaçar a mulher, ela chama as fofoqueiras do bairro, que estavam sentadas durante o filme, comentando sobre as doenças de cada um, bem do estilo mineiro de se conversar, de se viver, e integram ela, a Ângela, numa sua comunidade e fazem parte dessa sororidade maravilhosa. Eu achei importante o filme porque, primeiro, ele é um filme com mulheres, só mulheres. Tem um médico que conversa com ela, mas é só isso. E é um filme de sororidade, é um filme de mulheres idosas, o que é muito importante, porque você não vê mulheres como protagonistas de forma geral, e você muito menos vê mulheres idosas num filme ou num curta, principalmente no Festival de Brasília, ou num festival qualquer, ou em qualquer veículo importante. É um filme bom, é um filme maravilhoso. Assim que sair, vocês têm que dar um jeito de procurar onde quer que ele esteja, para poder ver, mostrar para suas avós, mostrar para todo mundo. Terminado o Ângela, a gente começa a assistir Han. Eu vou fazer a mesma coisa, vocês vão escutar agora um pedaço do debate, um pedaço da conversa com a diretora, que foi muito interessante, porque a gente conversou bastante sobre representatividade, sobre o movimento negro, e daqui a pouco eu volto. Alô, eu vou mimetizar as colegas porque eu não sabia o protocolo. Eu sou o Vini Castro do Bacana Cast. Eu queria falar sobre uma cena específica que a gente conversou ontem à noite também, que é a montagem da banheira das crianças, que é por trás, que é uma forma de não objetificar nenhuma criança, porque infelizmente a gente está num período muito complicado da história, que a gente precisa desconstruir esse tipo de narrativa nos mais simples detalhes, com uma visão muito bonita e poética de uma luz maravilhosa, de uma montagem maravilhosa, de tudo maravilhoso. Axé. A gente tem muito que aprender, né? Todo mundo. Eu acho que a gente está nessa batalha aí, nessa luta diária. Todo mundo comete um monte de equívoco, mas a gente está, assim, atentas, ligadas e pedindo apoio também das outras, dizendo assim, amiga, qualquer coisa, a senhora me avisa se eu estiver muito equivocada. Para falar que essa cena sempre foi muito para a gente cuidada. E você foi a primeira pessoa que percebeu isso, não sei se percebeu, mas que falou sobre isso, né? Porque, de fato, assim, elas estão seminuas, entrando na água, crianças brincando. E eu queria muito essa cena, porque assim, é uma das coisas mais lindas da minha infância, da minha memória. Eu queria reverenciar essa Aninha. Eu amava sábado, que minha mãe chamava todas as crianças, e todo mundo entrava naquela banheira.
E era a nossa maior piscina. Imagina, gente, piscina, sabe? A gente quis muito ter uma piscina. E era essa banheira. E entrava, sei lá, 12 crianças. E não tinha condição de ter no filme. A gente não achou, não tinha dinheiro. Aí eu fui na casa da Neuza, que é uma das atrizes do filme, e fui ao banheiro. Uma hora voltei e falei, nossa, mãe, essa banheira é perfeita, eu queria tanto, mas não vai rolar no filme. Ela falou, o quê? A gente tira. Eu falei, não, imagina, a banheira pregada, concretada na parede mesmo. Ela falou, pelo amor de Deus, nem pensar. Ela falou, não, a gente tira, a gente vai tirar. Beleza, conversamos, fui embora. No dia seguinte, ela me manda um vídeo. Gente, um vídeo é um outro curta. Porque é ela com o pedreiro. Aninha! Tá! Aí o pedreiro, tá! Eu assim, caralho, ela tá tirando a banheira. Ela tirou a banheira, meu amor. Então, essa cena, ela foi cuidada desde sempre. E aí, esses corpos, né, dessas crianças, que a gente sabe que tem esse bando de gente louca, doente, esses pedófilos bizarros, que piram no rolê da menininha, da novinha, da periquitinha, da depiladinha, né? Um nojo. É tipo assim, o que eu queria que mais acabasse, fundasse assim, no planeta. Essa gente. Então, pensando também como é que a gente vai apresentar essas crianças, a gente cuidou, né, a Paula, montadora, também assim, a Júlia mãe, a Paula mãe. Eu não sou mãe, mas acompanhei muito a maternidade com a Júlia, com a Lulu, sou filha, cuidei dos meus irmãos muito, fui babá. Tem um cuidado ali, sabe? Sou mulher, sou lésbica, então estou tomando cuidado ali com as coisas. Muito lindo você falar isso, porque a gente queria essa cena, a gente queria mostrar os corpos, a gente queria mostrar a brincadeira. Não tem como entrar na piscina ou na banheira de roupa, né? Até tem, mas não. E a Paula assim, será isso, será aquilo? Eu queria vestir as crianças. A gente é muito assediada, né? Então, acho que praticamente todas as mulheres que estão aqui hoje já foram assediadas. Se não foram, sorte, axé para a vida de vocês. Mas então a gente tem esse lugar para curar também, né? Olá, eu tô tietando você desde ontem. Primeiro eu quero parabenizá-la pelo filme maravilhoso, pelo curta maravilhoso. Eu tava conversando com a nossa amiga ali que é importante pra mim ver essas histórias de mulheres porque eu venho de uma família que elas são dominantes e que o cuidado com que vocês têm em desenvolver essa história, tanto pelo roteiro, tanto como a forma que vocês filmaram, com as luzes, com as filmagens e o cuidado, principalmente da cena de abertura, que é vocês mudando a cama de lugar para que a casa não acabe inundada e vocês tenham o mínimo de conforto, que é difícil se encontrar hoje na periferia de onde eu venho, as cenas todas de comunidade que foram representadas no seu filme, o cuidado que vocês tiveram em filmar as crianças, tudo isso construiu pra mim uma noção muito grande de um filme bonito, de um filme que precisa ser exibido, de um filme que eu adoraria ter em, sei lá, Blu-ray, 4K, 8K, pra deixar tocando no fundo da minha sala todos os dias. Como que foi o processo de desenvolver essa história, de tirar esse roteiro do seu âmago, já que é uma história sua? Uau, Vinícius, foi profundo. Esse filme é uma história baseada, né, numa história que eu vivi na minha primeira infância, quando eu vivia com a minha mãe e com a minha irmã, e fala sobre a primeira vez que eu e toda a vizinhança, que nós comemos carne de rã, né? Que nesse período, que era final dos anos 80, 1 quilo de rã era mais caro que o salário mínimo. Então, para dar uma dimensão de como que essa carne era nobre, né? E de como uma população pobre, que come mal e comia pior na década de 80, 90, né? A gente estava num Brasil muito depressão, se vê numa situação inusitada, que é tocar, lidar, pegar, ver e comer essa carne. Então, quando a filha pergunta para a mãe, depois de passar do susto ou não, ela diz assim, a primeira coisa que ela diz é de comer, sabe? Que é muito a história do povo preto, pobre brasileiro, né? Tipo, é de comer, dá para comer, vamos comer. Tudo muito também, a nossa vida e vivência, Vinícius, é muito pautada na alimentação, né? No encontro dessas mulheres para preparar o AG1, para preparar a comida.
Então, vem daí e vem também de todas as outras coisas que eu fui observando e sentindo ao longo da vida, sabe? É uma construção que é também inspirada num passado, mas é muito conectada com o presente. Então a gente tentamos tomar muitos cuidados, né? O afeto que existe no filme, ele está para além daquelas cenas que a gente viu. A gente tentou ter afeto com as decisões, ter afeto com as escolhas, ter afeto com a equipe. E acho que isso é refletido no filme. Eu também tenho vontade de ter ele em 8K. Um Blu-ray maravilhoso. Eu não sei, é minha bolha, né? Porque esse tipo de conversa parece pra gente que está inserida nela que é uma conversa global, mas não é uma conversa ainda restrita. A representatividade é algo que importa. Eu saí na terça ou quarta-feira da Mostra Competitiva depois de assistir Alice Júnior, que é um filme maravilhoso de uma trans que sai de uma cidade do Nordeste, vai para uma cidade do Sul e passa por todos os preconceitos, todos os problemas e consegue dar a volta por cima nisso. É um filme que é mais simples, que é um filme que tem um roteiro um pouco menos elaborado no sentido de profundidade, mas é um filme muito bonito porque você consegue se ver representado na tela. Eu me consegui ver representado na tela, aquele é o meu linguajar, aquela é a minha história. Como é pra você, mulher negra, lésbica, produzir filmes que você sabe que outras pessoas negras, outras pessoas periféricas vão se sentir representadas, e não no ponto de vista ruim, negativo, de surpresa, um ponto de vista bonito, afetuoso, poético? É o maior ganho, né? Na verdade, é para isso, é por isso, é em nome disso mesmo que eu tô aí batalhando, construindo essa minha trajetória enquanto artista. E eu demorei muitos anos para dizer que eu sou artista, e que eu sou atriz, e que eu sou diretora, e que eu sou performer, que eu sou roteirista. Então, quando a gente tem essa resposta, e a gente tem tido essa resposta principalmente do povo preto, sabe? Porque são memórias muito coletivas, muito nossas, tá muito no nosso inconsciente e consciente, né? Porque tá relacionado com você viver no sentido que você disse, dentro de uma espécie de bolha, né? Então, falar para nós, sobre nós, para nós, com a nossa pegada, é o que mais falta, precisa e não tem que ter no Brasil. É uma reparação histórica enorme. E a gente seremos, né? Seremos os antepassados de uma população que vai chegar. E aí essa população vai contar e vai poder contar e vai saber de si de muitas formas, até a chegada de nós. Não, eu não falando nós dois aqui agora, né? Já tem muita gente construindo essa parada. Mas tivemos muitos avanços no sentido dos afirmativos. Por exemplo, o Alice, que eu não vi. Você falou, um roteiro simples, não sei exatamente se você disse simples, mas que a narrativa é ali, a história dela, e a gente curte e ama, porque só o fato de a gente ver uma protagonista trans numa tela já muda tudo, muda a nossa cabeça, muda dentro. A gente não tem visto isso nos últimos, toda a história praticamente do audiovisual brasileiro, pegando a televisão, pegando o cinema. Então quando chega um filme desse, quando chega Han, quando chega Ângela, uma atriz gorda que tá se transformando, você se vê, né? E se vê é uma delícia, se vê é muito bom. Se vê, se fala, é assim mesmo. Era isso mesmo. Nossa, gente do céu. Era isso, sentia isso. Isso é muito forte e é muito poderoso. O sentido que a arte que a gente produz tem na vida, né? Então, essa representatividade no outro sentido é muito perigosa também quando a gente reproduz, por exemplo, o feminicídio, que é um tema que a gente tratou aqui hoje, né? Não tem masculinicídio, não existe. Existe feminicídio. Então, assim, as mulheres não estão matando os homens só porque eles são homens. Os homens estão matando as mulheres só porque elas são mulheres. E isso é muito sério, muito urgente, é central. E ultrapassa e vai além da pauta racial. Sabe? Eu acho que talvez aí a gente tem um lugar para se unir e lutar contra. Lutar contra, na minha opinião, é não reproduzir essas imagens, esses socos na cara, esses empurrões, esses enforcamentos, sabe? Não dá mais pra gente ver isso. É preciso que a gente limpe também esse astral da visão. E do sentimento, né? Porque eu falo visão, mas é que você vê e você sente. E aí você vê, aí depois já corta para uma música maravilhosa, já corta para um plano não sei na onde. Aí você vai naturalizando, você vai falando, Aí você toma uma porrada em casa,
sabe? A gente tem que tratar o horror como sendo horror. Não dá pra tratar o horror como sendo, é um horror, mas tudo bem, a gente quis falar sobre isso. Não aceito. Não aceito. É um off-topic, mas, de novo, a gente tem conversado nas bolhas de que racismo é um problema dos brancos, que homofobia é um problema dos homofóbicos, que machismo é um problema dos machistas. Qual é o papel da gente como minoria em intermediar isso? Porque ao mesmo tempo que a gente não é obrigado a conversar só sobre isso, a ser só sobre isso, a gente precisa ter paciência, ou a gente precisa ter paz de espírito para poder aguentar momentos difíceis. Para você, como que tem sido esse momento político que a gente está vivendo hoje, em pleno século 2019, que não era para acontecer? Então, eu tô indo dia a dia, né? Também não tenho uma receita, porque tem dias que eu tô acabada, muito triste com tudo que eu tô vendo, ouvindo, sentindo, e outros dias eu tô no auge da potência do vamos virar esse jogo, vamos virar mais essa, e eu prefiro seguir assim, né? Eu tenho essa tendência, tenho essa gente Sagitário, assim, então eu tô pra frente, né? Eu tô caminhando pra frente. Acho que a gente tem que fazer tudo, Vinícius. A gente tem que falar, a gente tem que gritar, a gente tem que usar os espaços que a gente tem em casa, no trabalho, na rua, no busão. Acho que a gente tem que fazer mutirão, acho que a gente tem que fazer post no Facebook, ir pra manifestação, sabe? Tudo que for possível e lutar incansavelmente. Não tem como parar de lutar, né? Olha o que a gente tá vivendo, assim, os ratos saindo do esgoto. E com eles todas as mazelas e as maldades e maldadezinhas, e maldadezonas e crueldades enormes e assassinatos, assim. Então não tem o que fazer, não tem como ficar soft, sabe? Não dá pra pedir paciência, tudo bem, fala tranquilo, não dá, não tem como. Eu tenho militado em todos os sentidos que eu posso, sabe? Com o alcance que o meu trabalho tem me proporcionado, com o alcance que o meu círculo tem me proporcionado, com a condição financeira que eu tenho hoje, de poder circular. E eu convido todo mundo, em todos os lugares que eu estou, a vir nessa. E também não tem uma receita, né? Mas do meu lado, uma injustiça não vai passar em branco. No pior sentido. Sabe, do meu lado não vai não acontecer e não acontecer nada da minha parte. Eu vou me colocar. E, por enquanto, é o que eu consigo, é o que eu dou conta, né? Que é falar e fazer. Eu faço uma performance que chama Babá Quer Passear, e eu discuto muito a condição do empregado doméstico no Brasil. Esse trabalho muito forte. Em seguida, eu criei um solo debate, uma segunda performance que chama Serviçal. E nesse solo, eu convido os negros presentes a narrarem suas experiências de trabalho ao longo da vida. Porque eu acredito muito no recorte profissional, sabe? Eu acho que quando a gente fala de trabalho, de profissão, a gente fala de muita coisa nossa. E às vezes pode parecer bobo, simples, porque é uma meia-lua, os pretos sentam, os brancos ficam, os pretos vêm e eles contam. E você pode olhar e dizer assim, nossa, mas esse trabalho, as pessoas estão falando, só que é de uma importância quando você tem fala, né? E eu entendi recentemente que quando te dá uma fala, um microfone, tipo agora, você me fez uma pergunta e está com o microfone aqui. E aí, teoricamente, eu deveria responder a sua pergunta. Mas a hora que eu estou com o microfone, eu falo o que eu quiser. A fala está comigo. E isso é um poder muito grande. E eu sinto que as pessoas que participam da performance, que falam, elas saem empoderadas nesse lugar. Elas saem muito fodonas. Tipo, eu estou aqui, eu vim hoje, eu existo, meu nome é tal, eu faço tal coisa, eu dou conta disso, disso, disso e disso. Não sei, é meio hippie, né? Mas funciona. De novo, muito obrigado pelo seu filme, muito obrigado por retratar esse universo maravilhoso, bonito, poético nas telas, num espaço como o Festival de Brasília, que tem 1000 facetas, 1000 erros e 1000 acertos ao mesmo tempo. Muito obrigado. Obrigada eu, querido. Muito, muito. Um encontro ótimo. Desde ontem, né? Que a gente tá se namorando à distância e agora rolou. Finalmente. Obrigado. A trela me morde no muco. Passado esse momento, eu quero dizer para vocês que os 2 curtas tocaram muito em mim.
Han foi algo impressionante, porque é uma história autoral da diretora, é uma história que ela escreveu, de uma lembrança que ela tem da primeira vez que ela e a comunidade dela comeram Han. É um episódio maravilhoso, é muito bonito, é muito bem dirigido, ela tem um cuidado enorme com as crianças que compõem o elenco. Ela, além de diretora, roteirista, ela também é a atriz principal, ela é a mãe na situação. É um filme super bonito, super poético. Houveram algumas controvérsias durante o debate, mas isso eu deixo para vocês irem atrás e verem na live do festival. É uma discussão importante que a gente precisa ter de representatividade. Eu conversei com ela sobre Alice Júnior, que foi um filme que a gente viu nessa semana aqui no festival, na Mostra Competitiva também. É um filme muito bonito que merece atenção, principalmente daqueles que precisam conversar sobre machismo, homofobia, racismo, e o Festival de Brasília tem sido uma grata surpresa em relação a isso. A gente do Bacana Cast vai estar aqui até o dia 1º, que é o dia em que são reprisados os vencedores do júri popular e do júri nominal. O Bacana Cast está cobrindo todos os dias de evento, então se você caiu de paraquedas nesse episódio, por qualquer motivo que seja, siga a gente nas redes sociais, @BacanaCast no Instagram e BacanaCast com K. Bacana, o K é com K. Entra lá no Twitter, segue a gente, conversa com a gente sobre o que está acontecendo no dia, comente nos posts das redes sociais, mande e-mail bacanacast@gmail.com caso você queira conversar com a gente sobre algum assunto específico. A gente está sempre de portas abertas. O festival está acabando, mas ainda tem bastante cobertura para vocês. E é isso, muito obrigado, beijos. Estou falando rápido porque eu estou acelerado. Beijo, é isso, tchau. Algum dinheiro que o mundo então se acabe de vez. Esse podcast foi editado por Vini Castro.